Deuteronômio, capítulo de número 30, nós vamos ler o versículo 9 e 10, e depois a gente pula para o versículo 15 e vai até o final. Deuteronômio, capítulo 30, diz assim a palavra do Senhor. Você já achou? Está lá no Antigo Testamento, o 5º livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9: O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Pula para o versículo 15 agora. Vejam, hoje, quando? Mais uma vez, vejam hoje. Quando é? Não é amanhã, não foi ontem, é quando? Hoje. Hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem os mandamentos que hoje, mais uma vez, lhes ordeno que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje, lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Amém, Pai? Nessa noite estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós não viemos aqui para ouvirmos a voz de homens, mas viemos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Então que o Teu Espírito venha calar toda outra voz, venha calar toda a voz contrária, venha calar, meu Pai querido, toda a voz interior, e que o Teu Santo Espírito fale na Tua casa nesta noite, aplicando essa palavra para que ela produza bênção, milagres, produza os frutos para os quais o Senhor está enviando essa semente que é a Tua palavra em nossas vidas. Na autoridade do Teu nome, do nome de Jesus, repreendemos os espíritos contrários, repreendemos toda a malignidade, toda a resistência, todo ladrão da palavra, Pai, toda incredulidade, que isso caia por terra e a Tua palavra seja pregada com total liberdade nesta noite. É o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Deuteronômio, querido, não sei se você sabe, só uma informação, ele foi escrito para uma nova geração do povo de Israel. Aqui, aproximadamente 40 anos já havia se passado, quase 40 anos. Israel já estava chegando a um tempo de 40 anos que eles estavam no deserto por uma incredulidade, por uma desobediência que eles haviam tido de não tomar posse da terra prometida quando Deus os chamou. Toda aquela geração, então, que tomou aquela decisão, que fez aquela atitude, todos eles pereceram no deserto. E uma nova geração, então, surgiu. Então, o livro de Deuteronômio, por isso, se você lê o livro de Deuteronômio, ele relembra muitas coisas, ele fala de muitas coisas que já estavam nos outros livros, Êxodo, Levítico e Números, porque era uma nova geração. Então,
Deus estava usando Moisés para reavivar aqueles mandamentos para aquela nova geração que estava para conquistar a terra prometida, estava para conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. E então, trazendo isso para nós, eu queria que você pensasse sobre isso também. Era um novo tempo para Israel. Era um tempo em que Israel tinha tomado decisões erradas e estava vivendo o fruto das suas decisões erradas. Mas Deus tinha um novo tempo para Israel para abençoar a vida deles, para restaurar a vida deles, para fazê-los viver algo bom ainda na história deles. E eu queria perguntar para você hoje, será que hoje eu e você acreditamos que apesar das dificuldades que nós já vivemos hoje, apesar de termos tomado decisões erradas que nos levaram para os desertos da vida, será que hoje eu ainda acredito que Deus possa me abençoar? Amém. Será que hoje eu ainda acredito que eu possa viver um novo tempo de Deus na minha vida? Será que hoje eu ainda acredito que eu possa ser feliz na presença de Deus? Porque disso, querido, disso tudo faz a diferença nas nossas vidas. Israel estava num deserto por escolhas erradas deles mesmos. Israel estava num deserto por uma incredulidade deles mesmos com relação à palavra de Deus. E é bom a gente lembrar que no deserto morreu quem tinha 20 anos para cima. Quem tinha 20 anos para baixo não foi contado nessa morte, permaneceu vivo. Então muitas pessoas que estavam ali adentrando a terra prometida tinham saído do Egito. Você lembra de alguma coisa da sua vida quando você tinha 20 anos? Tem alguns que falam, pastor, ainda não cheguei aos 20 anos. Não, tá bom. Você ainda não chegou aos 20 anos, mas alguns já passaram um pouco dos 20 anos. Você lembra de alguma coisa quando você tinha 15 anos? Então muitas pessoas ali viveram aquele tempo em que os espias foram enviados e ficaram com medo. Muitas daquelas pessoas ali perderam, vamos dizer assim, a oportunidade de viver 40 anos na terra prometida. Ficaram 40 anos rodeando um deserto. E será que essas pessoas poderiam pensar, acho que o meu lugar é o deserto mesmo. Eu tomei decisões erradas. Eu fiz escolhas erradas. E aqui eu queria que você pensasse sobre isso. O que levou Israel ao deserto foi uma decisão errada. Sim ou não? E aqui, o que é que poderia tirar Israel do deserto? Uma decisão certa. Então uma decisão levou Israel para o deserto, mas uma decisão poderia tirar Israel do deserto para uma nova qualidade de vida. Trazendo isso para nós nessa noite, decisões erradas podem ter nos levado para a situação e circunstância que eu estou hoje. Mas a boa notícia é que uma decisão certa que eu tome hoje também pode me tirar das situações que eu enfrento para me levar a uma nova realidade abençoada e na presença de Deus. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Vamos continuar no caminho em que estamos? Se nós olharmos na Bíblia, em toda a Bíblia o ser humano foi colocado diante de decisões. Aqui mais uma vez, e é bom você perceber que sempre são apenas duas decisões, sempre são apenas dois caminhos, sempre são apenas duas opções. Havia uma árvore no jardim do Éden, uma árvore que era a árvore da vida, e havia uma outra árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dois caminhos, querido. Jesus ensinou sobre isso. Há uma porta que é larga, que conduz à perdição, mas há uma porta que é estreita. Dois caminhos, queridos.
Jesus ensinou, não tem como servir a 20 senhores, foi o que ele ensinou? Não, não tem como servir a 2 senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você desagrada o outro e agrada um. Então, o ser humano ele sempre foi testado em seguir, tomar decisões com relação a 2 escolhas. E aqui, mais uma vez, Deus, coloca 2 escolhas diante do povo dele. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E aqui nós vemos esse princípio sendo ensinado. 2 escolhas. E quem é que decide o caminho que vai seguir? É Deus quem decide por nós? Não. 2 caminhos, 2 decisões. Quer dizer, 2 caminhos para uma escolha que nós fazemos. Esse princípio ele é ensinado. Essas decisões que nós tomamos nos levam a ações. O pastor Roberto falava pela manhã, decisões que nós tomamos que não geram ações são apenas ilusões. Estamos apenas iludindo a nós mesmos. As nossas decisões vão sempre nos levar a ações. E as nossas ações vão nos levar a ter que lidar com as consequências das nossas decisões. Você entende que tem uma progressão? Eu decido, eu ajo, mas toda decisão e toda ação tem consequências, tem resultados, tem contrapartidas. Se eu tomo decisões certas, o que eu vou colher? Coisas certas, coisas boas, bênçãos, vitórias. Se eu tomo decisões erradas, elas trazem consequências também? Já não é os resultados que nós gostaríamos de receber. Isso nós vemos em toda a palavra de Deus, queridos. Então, nessa noite que nós estamos aqui, Deus tem uma nova oportunidade para nós. Diga graças a Deus. Deus tem um novo futuro para nós. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus pode nos levar a uma nova realidade na presença dEle, em que viveremos algo abençoador, apesar das decisões erradas que tomamos no passado. Mas eu preciso fazer as escolhas. Eu preciso agir e lidar com as consequências das minhas decisões. É interessante observar, eu gosto de falar sobre isso, o pastor Roberto falou pela manhã também, não decidir também é uma decisão. Se eu escolho ficar parado, se eu escolho não fazer nada, isso também é uma decisão que você está tomando. E como eu falei, só existem 2 opções. Ou eu faço a vontade de Deus, ou qualquer outra vontade que eu cumpra, ela é contrária à vontade de Deus. Só tem esses 2 caminhos. Se eu fizer a minha vontade, ela é contrária à vontade de Deus? Se encaixa nisso? Sim. Estou contra Deus. Só tem uma escolha. Se eu fizer a vontade do mundo, a vontade do mundo é contrária a Deus? Também é. Então se encaixa dentro do escopo de estar fora da vontade de Deus. Se eu fizer a vontade do diabo, ela é contrária à vontade de Deus? Também. Então se encaixa dentro da opção de não fazer a vontade de Deus. Eu só tenho 2 escolhas, queridos. Só existem 2 caminhos. Ou é o caminho de Deus, ou automaticamente eu estou fora do caminho de Deus, fora da vontade de Deus, independente de qual vontade eu esteja seguindo. Então nessa noite, qual é a escolha que eu vou fazer? Prefiro continuar 40 anos no deserto, mais 40 anos, a vida inteira no deserto? Ou eu vou decidir, escolher, ouvir a voz de Deus para viver uma nova realidade que Deus tem para a minha vida, para viver um tempo de bênçãos e milagres que Deus tem para a minha vida, para viver um tempo de alegria que Deus tem para mim? Às vezes nós nos acostumamos tanto com o deserto, tanto com o sofrimento, que a gente pensa, será que vale a pena arriscar? Será que vale a pena sair daqui?
Mas eu quero te dizer, queridos, que na presença de Deus, na vontade de Deus, vale a pena obedecer, porque Deus tem sempre o melhor para nós. A direção dele para as nossas vidas é sempre a melhor. O que ele quer fazer nas nossas vidas é sempre o melhor. E se Deus está te apontando, sai desse deserto para a terra prometida que eu tenho para a sua vida, é o melhor, creia que esse é o melhor. Então decida nessa noite fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga amém, diga glória a Deus. Mas eu queria que você prestasse atenção numa dinâmica interessante que é apresentada no texto, que eu nunca tinha visto isso. Mas eu quero compartilhar com você. Olha só o versículo 10 que nós lemos. Preste atenção que ele apresenta uma dinâmica aqui. Ele diz que se eles derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então preste atenção que ele apresenta para nós uma dinâmica, uma evolução. Primeiro, eu dou ouvidos à voz de Deus. E preste atenção que ele não fala escutar, mas fala dar ouvidos. Escutar é quando algum som vem na sua cabeça e você não percebe, você não guarda. Por exemplo, quando você anda na condução, seja no metrô, seja no ônibus, quantos sons nós ouvimos? Quantas pessoas, às vezes, conversando, você ouve? Mas você está prestando atenção? Aquilo entrou na sua mente? Você não sabe, você não prestou atenção, não sabe quem são aquelas pessoas. Você escutou, mas você ouviu? Não. Então aqui Deus está falando para eles, primeiro, ouvimos. A palavra de Deus, a voz de Deus vem até nós. E não simplesmente passa pela nossa cabeça, passa por nós, mas ela entra. Ela entra em nós, a gente presta atenção, a gente ouve e está atento àquilo que Deus está falando. A gente não despreza, a gente não rejeita, a gente não endurece o coração. Jesus falou sobre isso na parábola que ele fala do semeador, em que o semeador saiu a semear e a semente representa a palavra. E a primeira semente que é lançada, ela cai no solo duro, pelo caminho. E vem as aves que representam ali o diabo e roubam a semente. Não dá tempo nem da semente germinar, crescer. Então é uma palavra que é lançada para nós, em nós, mas que não gera frutos. Porque ela não é ouvida, porque ela não é retida. Então nessa noite, Deus quer mudar a nossa história. Mas eu preciso ouvir a voz dele. Não adianta estar presente no culto se eu não ouço a voz de Deus. Não adianta só eu estar aqui cumprindo uma religiosidade. Não adianta só eu estar aqui cumprindo uma escala. Não adianta só eu estar aqui cumprindo algo que eu me acostumei a fazer. Eu preciso vir à casa de Deus, mais tarde ouvidos atentos para aquilo que Ele está falando. Porque é isso que vai produzir milagres, é isso que vai produzir mudança, é isso que vai produzir vida na minha vida. Então você está ouvindo a voz de Deus nessa noite? E vale lembrar, querido, deixa eu falar isso aqui. Deus não está falando só agora que a mensagem está sendo pregada. Deus está falando desde a abertura do culto, quando o diaconisa Jurema abria aqui com João 3,16. Deus fala através dos louvores, diga amém. Então, não chegue atrasado no culto, queridos. O louvor não é simplesmente para encher uma linguiça no culto, para você ouvir a palavra, não. O louvor também tem a sua função, faz parte da adoração, faz parte do culto. Deus também fala conosco na hora do louvor, diga amém. Se você já ouviu a voz de Deus no louvor nessa igreja, levante sua mão e diga, eu já ouvi e dou graças a Deus por isso. Então Deus fala conosco em todo momento do culto. Eu preciso estar atento para ouvir. Essa palavra que eu ouço, ele vai e aprofunda. Primeiro eu tenho que dar ouvidos, mas depois eu tenho que guardar. Eu preciso guardar a palavra. Não é simplesmente estar atento, mas eu preciso guardar a palavra no meu coração. Essa é a palavra que transforma nossas vidas.
se ela só passa pelo processo mental do meu entendimento, ela não muda a minha vida. Mas quando eu guardo a palavra no meu coração, é que ela vai começar a transformar a minha vida. Ao invés de rebater a palavra, ao invés de rejeitar a palavra, eu guardo. Eu medito naquela palavra, eu penso naquela palavra e deixo ela produzir um efeito na minha vida. Eu não posso chegar num culto como esse e ouvir, por exemplo, que adultério é pecado e rejeitar. Eu guardo a palavra. Eu guardo a palavra, eu não resisto à palavra. Eu não combato a palavra, mas eu guardo a palavra e vou meditando. Poxa, o pastor falou que adultério é pecado. O pastor falou que viver na homossexualidade é pecado. O pastor falou que roubar é pecado. Então, ao invés de eu ficar combatendo e rejeitando, eu guardo. E deixo que essa palavra trabalhe na minha vida e comece a transformar a minha vida. Obrigado pelo seu aleluia, meu irmão, mas é isso mesmo. E depois que eu guardo essa palavra, e ela vai trabalhando no meu coração, ela vai me convencendo dos meus pecados, ela vai me convencendo, não, você está resistindo um pouco, mas isso é verdade. Larga o adultério, larga a homossexualidade, larga o roubo, larga a mentira. Para de enganar os outros. Para de ser um mentiroso, você é crente. Tem algum crente aqui nessa noite? A gente leu ainda há pouco aí, Marcos capítulo 7. Larga a imoralidade sexual, larga a avareza, larga os maus pensamentos. Purifique o seu coração. Essa palavra vai falando conosco, vai nos convencendo. E o que ela gera em nós? Conversão. O que é conversão, queridos? É você mudar a rota. É você mudar a direção. Então primeiro eu ouço, guardo. Aí o texto diz, se vocês se converterem. Então eu ouvi a palavra, eu guardei a palavra. Mas se eu não mudar as minhas atitudes, vai mudar alguma coisa? Não. Ou se mudar, vai mudar para pior. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Isso é o que a Bíblia chama de também conversão, também arrependimento. Foi o que Jesus ensinou. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento é uma mudança com relação ao pecado. É uma mudança com relação ao pecado. É uma mudança de mentalidade com relação ao pecado. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque ele diz, eu me converto, e depois ele diz, de todo o coração e de toda a alma. A Bíblia faz uma comparação interessante, que diz que o reino de Deus é como uma mulher que pega uma semente de fermento e mistura em uma medida de fermento e mistura em 3 medidas de farinha. E separa e deixa ali até que o fermento tome conta de toda a massa. Lá em casa, a gente fazia pizza e tinha um irmão, não sei porque ele está me olhando assim, está querendo se convidar para ir lá em casa comer pizza. Estou sentindo isso. A gente fazia pizza lá em casa. Eu fiz várias vezes, vi meu pai fazendo várias vezes. E você pega aquela massa, farinha de trigo, aquelas coisas todas, e você coloca o fermento ali. A massa que a gente tem que esperar 1 hora, querido, até que o fermento cumpra a sua ação. A gente mistura ali, mas ele não toma conta de toda a massa de imediato. E o processo de arrependimento, de conversão, tem um pouco disso também. Porque a gente primeiro muda a nossa mentalidade com o pecado. Nem sempre a gente, ao entender que aquilo que fazemos é pecado, a gente consegue abandonar logo de cara. Mas a gente precisa primeiro mudar a nossa mentalidade com relação àquilo. É errado o que eu estou fazendo. Não posso continuar vivendo da forma como eu estou vivendo. Eu preciso mudar, eu preciso abandonar isso. Então acontece, em primeiro lugar, uma mudança de pensamento. E essa mudança de mentalidade e pensamento me leva a ter ações. Me leva a ter atitudes.
Ah, se eu quero largar um vício, por exemplo, eu quero parar de beber, eu não vou ter bebida em casa. Eu quero parar de beber, mas tu abre lá a geladeira, tá cheio de bebida alcoólica lá, tem um bar em casa. Meu irmão, o bar que você tem lá é quase que um altar de adoração à bebida. Joga isso fora, se você quer se ver livre da bebida. Então, a gente vai tirando as coisas da nossa vida. Não quer dizer que você não vai beber nunca mais. Talvez ainda tenha uma recaída e você pare num bar para beber. Mas é diferente você ter um bar dentro de casa. Você começa a ter ações para vencer e abandonar aquela ação errada. Arrependimento é isso. Eu mudo minha mentalidade. Começo a combater aquilo ali. Até que a palavra de Deus vai tomando conta de toda a massa. E eu consigo fazer isso de todo o meu coração. Esse é o objetivo de Deus. Aos poucos a palavra de Deus vai entrando. Aos poucos a palavra de Deus vai transformando. Aos poucos a palavra de Deus vai nos curando, vai nos libertando, até que todo o nosso coração esteja rendido na presença do Senhor. É por isso que eu preciso vir à casa de Deus no domingo. Eu preciso vir à casa de Deus na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, seja lá o dia que eu puder vir. Eu preciso estar constantemente lendo a Bíblia, me expondo à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que é para essa palavra ir entrando e me transformando e me limpando, me libertando, para que eu seja um homem de Deus que o serve de todo o meu coração, que eu possa ser aquele homem, aquela mulher, você, que Deus possa transformar e trabalhar e contar conosco para servir a Ele com todo o nosso ser. Talvez hoje você ainda não esteja com todo o coração, mas já está com 90%, já está com 70%, já está no processo, meu irmão. Então, veja essa dinâmica que é apresentada aqui. Eu ouço, eu guardo, eu começo a me converter, a mudar a minha vida, e isso vai tomando o meu coração até que eu sirva de todo o coração. Mas preste atenção. Versículo 17. Aqui é a dinâmica, o versículo 10 mostra a dinâmica de Deus falando conosco. Deus abençoando as nossas vidas. A palavra de Deus vindo até nós para a gente seguir a vontade dele e ser abençoado. Mas olha o versículo 17. Mas, se o coração de vocês se desviar, não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem. Preste atenção que aqui a dinâmica muda. Aonde iniciou o processo de afastamento de Deus? Aonde, queridos? Diácono Marcelão, ele não quer só comer pizza lá em casa, não. Ele está atento na mensagem, no coração, queridos. Ele diz aí, mas se o coração de vocês se desviar. Aonde começou o desvio? No coração. Algo interno, ninguém vê. Mas o coração já está desviado. Ninguém acorda de manhã e pensa, vou adulterar hoje. Ninguém faz isso. Ninguém acorda de manhã do nada e pensa, hoje eu vou usar drogas, vou me afundar na bebida, hoje vou me entregar à imoralidade. Ninguém faz isso, queridos. Ninguém pensa, nunca mais boto o pé naquela igreja, do nada. O desvio começa onde? O coração. O coração começa a se afastar do plano de Deus. O coração começa a se afastar da vontade de Deus. O coração começa a resistir àquilo que Deus está falando com ele. Eu gosto sempre de usar essa ilustração. Eu nunca fiz essa experiência, mas dizem que assim, o sapo, ele é um animal diferente de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, o nosso corpo, ele foi projetado de forma perfeita, então ele consegue manter a nossa temperatura. A temperatura média do corpo do ser humano, eu não sou médico, né, mas está por volta de 35, 36 graus. Essa é a temperatura média. A gente consegue manter isso. O sapo não.
O sapo, o sangue dele, ele não consegue manter a temperatura. É por isso que a gente vê, às vezes, as filmagens aí nos rios, você vê o jacaré no sol. Por que o jacaré está no sol? Para esquentar o sangue, porque ele não consegue manter a temperatura. Então, se você pegar um sapo e lançá-lo direto, por causa dessa questão, se você pegar um sapo e lançar ele direto numa panela fervente, ele sente logo aquele calor e ele pula da panela. Mas se você pegar esse mesmo sapo e colocá-lo na panela fria e ir aquecendo a água aos poucos, ele não consegue perceber a alteração de temperatura. E ele morre na panela cozido por causa do calor. E às vezes, quer dizer, com a gente também é assim. A gente não percebe, mas a gente vai desviando o nosso coração da vontade de Deus. A gente não percebe, mas aos poucos a gente desvaloriza a presença no culto, desvaloriza o serviço do ministério, desvaloriza o tempo de oração, desvaloriza o tempo de leitura da palavra. O tempo que a gente dedicava na palavra, hoje a gente dedica ao Netflix, dedica às séries. Nada contra você assistir séries, mas se isso está te afastando de Deus, não está sendo bom para você. E a gente vai... É uma mágoa que a gente vai guardando no coração. O fulano fez isso comigo e a gente não perdoa, não trata. E aquilo vai afastando a gente de Deus, vai desviando o nosso coração da presença de Deus e da vontade de Deus. Vai endurecendo nossos corações para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Billy Graham tinha uma frase muito interessante, porque ele dizia que se o ser humano estiver com o coração muito endurecido, Deus até fala com ele, queridos, mas o coração endurecido o impede de ouvir, que é o segundo passo que nós vemos aqui. O coração se desvia. E aí o que acontece? Segundo passo. Está escrito aí. Se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir. O apóstolo Paulo vai nos dizer que um dos sinais do tempo do fim é que surgiria uma geração que teria comichão nos ouvidos por ouvir a sã doutrina. Tem pessoas que hoje não querem mais ouvir a palavra, não aceitam mais ouvir a palavra, rejeitam a palavra. E se for então no canal do YouTube, elas vão e trocam no canal. Se for num culto, elas se levantam e vão embora. Não botam mais o pé naquela igreja, porque a igreja é ruim, não, porque a palavra foi pregada e ela não quer ouvir algo que confronte a vida dela, algo que vai confrontar o caminho, o coração desviado dela. A gente resiste à voz de Deus, porque a voz de Deus ela vai falar o que para nós? Se o nosso coração está desviado, o que Deus vai falar com a gente? Volta, se arrepende, se conserta. Mas isso é tudo aquilo que a gente não quer ouvir quando está com o coração desviado. E o texto diz, eles não queriam ouvir. Se não quiserem ouvir. Terceira coisa, forem seduzidos. Em outras palavras, eles não queriam ouvir a voz de Deus. Mas para ser seduzidos, eles estavam ouvindo outras vozes. Será que tem isso hoje no nosso meio? Se a gente não vigiar, queridos, a gente deixa de ouvir a palavra de Deus e passa a ouvir outras vozes e ser seduzido por outras vozes. Vamos ser sinceros. Ouvir algo que agrada é muito bom. Ouvir elogios é muito bom. Ouvir aquilo que satisfaz a nossa vontade. Tem que ouvir mensagem de largar o pecado, de mudança de vida. Às vezes se incomoda. Agora ouvir a mensagem, tá tudo certo, faz o que o seu coração mandar, faz aquilo que você gosta, faz aquilo que te dá prazer. Outras vozes, queridos, que se a gente não vigiar, a gente se seduz por elas. E segue esse caminho. E é um caminho que a Bíblia fala que o seu final é caminhos de morte. Como diz Provérbios, há caminhos que ao homem, aos olhos do homem, parecem direito. Mas o final deles
é caminho de morte. Então eu prefiro ouvir o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que pode até me incomodar um pouco num primeiro momento, mas que produz vida, produz bênção e produz a vida eterna, do que ser enganado por seduções mundanas, que pode até trazer uma palavra agradável no momento, mas que vai trazer morte, destruição e perdição eterna para mim. Qual é a escolha que nós temos? Qual é a escolha que você faz? E aí ele fala, prosseguindo, coração desviado, já não quer mais ouvir a voz de Deus, serem seduzidos, e aí ele vai para o próximo passo, se inclinar diante de outros deuses e os servir. Ou seja, eles estavam saindo da adoração a Deus, deixando de se inclinar diante de Deus, de servir a Deus, para servir a outros deuses. Olha a progressão. Primeiro o coração se desvia, deixa de ouvir a palavra, deixa de ouvir a voz de Deus, é seduzido, é enganado, até se prostrar. Deixar de se prostrar diante de Deus para se prostrar diante de outros deuses. Talvez você pense aqui nessa noite, mas pastor, nunca me prostrei diante de uma imagem, nunca vou me prostrar. Verdade, talvez isso aconteça. E tomara que isso aconteça, você nunca se prostre diante de outras imagens. Mas a Bíblia nos revela que existe algo que a Bíblia chama de soberba da vida. Está na primeira carta de João, no capítulo 2. A soberba da vida é o quê? É quando eu me coloco como Deus. E tem pessoas hoje que elas são o próprio Deus. Buscam fazer tudo para satisfazer a sua própria vontade. Então o Deus dela, elas se prostram diante de si mesmas para se satisfazerem. Então elas não estão diante de uma imagem, elas não entraram num templo, não sacrificaram nada. Mas o Deus delas é a sua própria vontade. O apóstolo Paulo usou também uma expressão forte que diz que o Deus deles é o seu próprio ventre. Tem pessoas hoje que o Deus é o próprio ventre? São elas mesmas? Tem. Deixam de servir ao Senhor. Deixam de se prostrar e adorar a Deus. E adoram a si mesmos. Buscam as suas próprias realizações. Buscam os seus próprios sonhos. Buscam as suas próprias vontades. Só aquilo que lhe dá prazer. Veja como foi um caminho de derrota que Deus apontou quando nós decidimos desviar o coração dele. Os dois caminhos estão aqui. A morte e a vida estão aqui. A bênção e a maldição estão aqui para que cada um deles ali, Israel, pudesse decidir. E também está diante de nós. A bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas ao expor essas coisas, Deus então coloca a escolha diante de Deus, que é o versículo 19. Hoje estou no céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha foi colocada. As opções foram colocadas. E Deus, ele é tão bom. Diga graças a Deus. Deus, ele é tão bom. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus nos amou de tal maneira, como foi aberto aqui o culto, que ele diz até qual é a opção que é para escolher. Talvez alguém tivesse na dúvida. Será que eu escolho a vida? Será que eu escolho a morte? Deus deu a opção e Deus ainda falou para aquelas pessoas: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: escolha a vida, escolha a bênção, escolha Jesus, escolha a minha vontade, escolha viver um tempo novo na minha presença, escolha o plano, o propósito, o projeto de Deus que eu tenho para a sua vida. Diga amém. Se você escolhe isso, se você quer isso, diga amém. Ele colocou a opção.
diz qual era a melhor. Mas quem é que escolheu? Versículo finalzinho do 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a vida e a longevidade, os anos de vida de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. Então preste atenção. Deus, ele escolheu, apontou 2 vezes qual era a saída. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Mas quem é que escolhe, queridos? Obrigado. Somos nós que escolhemos. Qual é a decisão? Quem é que toma a decisão? Somos nós que escolhemos o caminho que nós queremos seguir. Deus queria abençoar. Deus queria tirar Israel do deserto e colocar na terra prometida. Deus queria que eles fossem felizes. Deus queria o melhor para a vida deles. Mas eram eles que escolheriam. Eram eles que confirmariam a decisão. E aí por isso que eu coloquei, hoje é o dia da decisão. O dia da decisão é o hoje. Eu não tenho como decidir sobre o passado. O passado já aconteceu. Eu não tenho como mudar as decisões do passado. Eu não tenho como decidir o futuro, porque o futuro ainda não chegou. E tem coisas que eu não sei que vão acontecer no futuro. O tempo de decisão é hoje. Hoje é o dia da decisão. Amanhã não, e nem ontem, mas é hoje. É o agora. É o que nós temos. Nós não temos o presente, o futuro. Nós só temos o hoje. E o passado já passou das nossas mãos. Mas o hoje ainda pode ser alterado. É o agora que pode ser transformado em decisões que eu vou semear para colher um futuro abençoado. Diga amém. E isso é tão importante. Nesse pequeno trecho que nós lemos, a palavra hoje aparece 4 vezes. Deus falando hoje. Hoje eu falo. Hoje eu propus a bênção. Hoje vocês devem decidir. E no capítulo 30, como um todo, aparece mais 2 vezes. Ou seja, só no capítulo 30, a palavra hoje aparece 6 vezes. O que eu vou fazer hoje? Qual decisão eu vou tomar hoje? Por que caminho eu vou decidir seguir hoje? Amanhã não pertence a nós. Mas o hoje é quando eu tomo a decisão para viver o milagre que Deus tem para a minha vida. Eu me lembro de um culto, já estou terminando, em que eu fui, lá no 80 ainda, em que um pastor falou uma coisa que marcou minha vida. Eu sempre lembro disso. Que uma das coisas mais importantes que nós podemos levar de um culto são as decisões que nós tomamos nele. Nós fomos expostos à palavra. E essa palavra, ela gera uma decisão. Fomos expostos à palavra. E diante da palavra que ouvimos, vai me exigir uma decisão. Eu posso ouvir uma palavra como essa e dar de ombros. Até que o culto foi legal. Gostei da palavra. Aquele pastor parece até inteligente. Mas você sai daqui e não muda nada na sua vida. Eu preferia que você dissesse que eu achava que eu não sou inteligente, mas que a sua vida fosse mudar, do que você dizer que eu sou inteligente e continuar com a sua vida da mesma forma. Eu posso ouvir uma palavra como essa e de repente nem entrou no meu coração. Eu estava pensando no amanhã, eu estava aqui pensando no jogo do Flamengo, não sei se está jogando, se acabou, se não acabou. Ou eu posso, diante da palavra que Deus falou comigo hoje, tomar decisões hoje, para que a minha vida mude para melhor. Essa palavra exige isso de nós, uma decisão agora. Eu não posso ouvir uma palavra como essa e continuar vivendo na prática do pecado, por exemplo. Eu tenho que mudar isso aí. Eu não posso ouvir uma palavra como essa e continuar com o meu coração cheio de amargura, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Eu preciso tratar isso aí. Eu não posso ouvir uma palavra como essa e continuar com o coração desviado. Eu não posso ouvir uma palavra como essa e continuar decidindo, não quero ouvir a Bíblia, não quero ouvir falar de Deus. Não posso.
essa palavra me exige algo, uma decisão. Eu vou mudar. Eu nem queria ver esse culto, mas eu vim. Talvez para ouvir que Deus quer restaurar a minha vida. Eu nem queria ver esse culto, não queria mais ouvir a palavra, não queria acessar mais vídeo, mas acessou o vídeo aí e está ouvindo a palavra de Deus dizendo para você: volta. Para de ficar negligenciando a palavra, para de ficar endurecendo o coração à palavra, volta para o teu caminho, volta para o caminho de Deus para a sua vida, se converte, meu irmão, porque ainda há esperança para você ainda não foi tão longe que Deus não possa te resgatar, você ainda não foi tão longe que Deus não possa restaurar a sua vida, você ainda não está tão longe que a palavra de Deus não possa te alcançar. Se a palavra de Deus está te alcançando, é porque ainda há esperança para você. Diga amém. Mas o que você decide nessa noite? Qual caminho você vai escolher? O caminho da bênção e da maldição estão diante de nós. Deus quer que a bênção para nós. Deus quer um ano de 2025 abençoado. Deus quer que você tenha daqui para frente da sua vida abençoado. Mas qual a sua escolha? Qual o caminho a seguir? Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou assistindo pela internet, e você ainda não decidiu por Jesus. Essa é uma decisão que precisa ser tomada na sua vida. Porque o caminho da vida começa quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, porque é Ele quem nos dá vida e vida em abundância. A Bíblia fala que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O caminho de vida abundante começa quando eu me volto para Jesus, porque só Ele perdoa os pecados. Só Ele pode transformar o coração do ser humano. Então, se você está aqui nessa noite, ou está assistindo pela internet, e você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você estiver. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, você não é cristão, não pertence a nenhuma igreja, e você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão se tem alguém aqui assim. Você está aí na internet, Deus está vendo você levantar a mão aí. Amém. Então vamos orar. Vou pedir para os irmãos que vão servir a ceia se prepararem aqui. Essa é a mesa do Senhor Jesus. Não é a mesa da nova vida, não é minha. Então, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com o Pai, essa mesa é para você também. Ah, mas eu vim em pecado hoje, pastor. Pode subir. Se você ainda que tenha chegado aqui em pecados, mas se a sua decisão é se converter e mudar, essa mesa também é para você. Essa mesa não é para os perfeitos, mas é por aqueles que confiam em Jesus. É para os arrependidos que creem na obra de Jesus Cristo. Você que já pegou o cálice, feche seus olhos. Pai querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque às vezes a gente apanha tanto na vida que quando vem uma notícia boa a gente pensa: será que isso é para mim? Às vezes a realidade que a gente viveu dentro de casa foi uma realidade tão difícil que a gente tem dificuldade de aceitar que Deus ainda tem uma bênção para nós. Talvez a gente for uma criança que fazia muitas estripulias e por isso talvez nossos pais não tendo tanta sabedoria, talvez nos puniram com muitos castigos, talvez até com violência. E quando a gente ouve que apesar dos apesares que a gente já fez, Deus ainda quer nos abençoar, a gente pensa: será? A verdade é, queridos, que Deus quer te abençoar. Deus quer que você seja feliz. Não é à toa que o Senhor Jesus, ao começar o Sermão do Monte, em Mateus 5, ele começa: bem-aventurados, bem-aventurados, felizes, felizes.
são aqueles que estão no reino de Deus. Deus quer que você seja feliz, meu irmão. Deus quer que você seja feliz, minha irmã. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Deus tem vida para nós. Deus tem bênção para nós. Então, Pai, nos ajuda, em primeiro lugar, a acreditar nisso. Tira de nós toda a incredulidade. Tira de nós todo o medo. Tira de nós todo o receio. Talvez já fomos tão enganados na vida de pessoas que nos prometeram algo que era até bom, mas fizeram isso para se aproveitar de nós de alguma forma. O Senhor não é assim, Pai. O Senhor não nos promete algo para se aproveitar de nós. O Senhor nos promete algo para nos abençoar, porque o Senhor quer o nosso bem. É diferente, Pai. Então trata isso em nossos corações desde já. De posse de um pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz. Trata essas questões nos nossos corações, Pai. Nos perdoa os medos, nos perdoa as incredulidades, nos perdoa às vezes que nós não queremos nem mais ouvir a Tua palavra. Talvez alguns de nós chegamos aqui com o coração desviado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Chegamos aqui resistentes com relação a algum pecado. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos, nessa noite, nós ouvimos a Tua voz. Talvez a gente nem queria ouvir, mas ouviu. Graças a Deus por isso, pela Tua fidelidade e amor para conosco. Então que essa palavra traga conversão, que essa palavra traga transformação, que essa palavra traga mudanças em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, os caminhos errados que nós trilhamos, que nos trouxeram até aqui. Mas nessa noite nós queremos abrir mão deles, deixá-los no altar, para viver uma nova realidade na Tua presença. Nós abençoamos, Pai, esse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído totalmente na cruz. Apresentamos esse pedaço de pão e tomamos posse do perdão dos pecados. Tomamos posse da bênção. Tomamos posse, Pai, do direito à restauração que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, abençoando esse pedaço de pão e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pedaço de pão. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga graças a Deus pelo perdão dos seus pecados. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pegue aí o cálice. Abra com cuidado aí para... De posse desse cálice, Senhor, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado completamente na cruz por nós, selando a nova aliança. Hoje nós estamos aliançados com Deus através do sacrifício de Jesus. Abençoa esse cálice, Pai, e que ao participarmos dele, que as bênçãos provenientes da nova aliança alcancem meu irmão, minha irmã, que nós sejamos curados nessa hora, que nós sejamos libertos nessa hora. Talvez um pecado que chegou aqui ainda tenazmente nos assediando, tentando colar em nós, grudar em nós. Que ao participarmos dessa ceia, nós possamos lidar melhor com esses pecados, com essas fraquezas. Ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos aliançados com Cristo. Então toda aliança no passado, seja feita com pessoas, com demônios, Pai, essas alianças não valem mais, porque maior é a aliança de Cristo conosco. Ah, Pai, ainda que tenha sido derramado sangue em altares, nós, no nome de Jesus, cancelamos, repreendemos todas essas alianças contrárias, todas essas alianças com demônios, com entidades, que tudo isso seja caído por terra nesta hora e cancelado. Porque nós estamos aliançados com Deus através do sangue de Jesus Cristo, que é o sangue superior. Então, Pai,
Abençoa a vida do meu irmão, cura a sua alma, cura o seu coração, Senhor. Restaura a sua vida, aviva a tua obra. Talvez alguns que chegaram aqui não querendo mais orar, aviva a vida de oração, aviva o desejo de te servir, aviva a leitura da palavra, aviva a alegria de estar na tua igreja, em comunhão com os irmãos. Faz a tua obra de maravilhas nessa hora, que ao participarmos da ceia do Senhor, sejamos renovados e recebamos coragem e esperança para viver o novo tempo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, abençoando esse cálice e participando dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Se coloque de pé. Diga para o seu irmão: eu escolho Cristo, e você? Eu escolho Jesus, e você? Eu escolho Deus, e você? Possamos escolher Deus, querido, a cada dia das nossas vidas, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai, nessa noite, Pai, por cada ensinamento para as nossas vidas, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor trabalhe nas nossas vidas durante essa semana, Pai. Que nós possamos tomar decisões, Pai, que influenciem nossas vidas positivamente, Pai. Que nós possamos colher os frutos dessas decisões, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece com o Teu Santo Espírito, Pai. Nos fortalece com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Nos fortalece, Senhor, com o Teu querer, com o Teu efetuar nas nossas vidas. Trabalha, Senhor. Fala conosco através de sonhos, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco através das orações, Pai, que nós entoaremos na Tua presença, Senhor. Toca na vida daqueles que não estão aqui conosco, Pai, que nós gostaríamos que aqui estivesse, Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é onisciente, onipresente, então o Senhor pode entrar em qualquer lugar, visitar qualquer pessoa, Pai, e é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Despede-nos debaixo da Tua segurança, Pai, que nós possamos encontrar um lar, Pai, um lar, Senhor, equilibrado, onde o Senhor faça a morada, Pai, e que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada debaixo da Tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.